A paz do Senhor, irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, estamos mais uma semana trazendo uma lição bíblica da nossa Escola Bíblica Dominical para a nossa rica aprendizagem. Estamos estudando durante esses 3 meses o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Comentarista deste trimestre, terceiro trimestre de 2024, é o pastor Silas Queiroz, de Ji-Paraná, no estado de Rondônia. Estamos na lição de número 8, aonde trataremos, lição de número 9, perdão, aonde trataremos sobre a conspiração de Amã contra os judeus. Que a leitura em classe nos diz assim, se encontra no livro de Esther, capítulo 3, versículos 7 ao 11, e depois o capítulo 4, versículo do 1 ao 4. Primeira leitura, capítulo 3, diz assim: No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou isto é, a sorte perante Amã, de dia em dia e de mês em mês, até ao 12º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero: Existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreve-se que os matem, e eu os porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: Essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecia aos teus olhos. A próxima leitura, capítulo 4, versículo 1 ao 7, ao 4, diz assim: Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes, e vestiu-se de um pano de saco com cinza, e saiu pelo meio da cidade, e clamou com grande voz, e amargo clamor, e chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei, e em todas as províncias onde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação. E muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos, e fizeram-lhe saber com que a rainha muito se doeu. E mandou vestes para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o cilício, porém ele não as aceitou. Leitura bíblica sobre a correspondência à conspiração de Naamã contra os judeus. O textual lhe diz: E odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Palavra do Senhor Jesus em Mateus capítulo 10, versículo número 22. Jesus tratando que se os homens odiar os seus seguidores, ele já deixou certo que isso ia acontecer. E odiados sereis de todos por causa do meu nome. Então, já foi predito pelo Senhor Jesus Cristo que haveria sim conspiração contra o povo de Deus. E aqui nós temos essa tratativa de Amã, este maligno homem, querendo exterminar, extinguir o povo de Deus, coisa que muitos tentaram, mas
nunca puderam, nem vai poder. Porque o dono deste povo é o Deus, Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso. Na verdade prática diz que quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal de que nossa fidelidade a Deus está em crise. Quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal que a nossa fidelidade para com Deus está em crise, ou seja, não está certa, não está correta, não está aprovada, porque o mundo jamais nos terá como agradáveis, a não ser que nós venhamos estarmos amaciando o seu ego. A não ser que nós estejamos não com as palavras da verdade transmitindo para com eles, mas sim adocicando a mensagem para que eles sejam confortados, para que eles não se irritem. E quando isso acontece, a verdade prática é bem clara. É porque a nossa fidelidade com Deus está em crise. Se assim estiver acontecendo, é porque a nossa fidelidade com Deus está em crise. Para isso, nós podemos vermos o evangelho pregado nos dias de hoje, a qual verdadeiramente é agradável aos ouvintes. Por que isso acontece? Porque não é verdadeiramente o evangelho. O evangelho, ele vai confrontar. O evangelho, verdadeiramente, ele vai reprovar a prática do mundo, e o mundo não quer que essa prática seja reprovada. E quando assim é ofendido que a verdade aparece para os constranger, eles se levantam para odiar e perseguir o povo de Deus. No primeiro tópico desta lição, nós temos o plano odioso de Amã. O plano odioso de Amã, este Agagita, este descendente de Agag, esse descendente dos Amalequitas. O plano odioso de Amã. Primeiro subtópico, intrigas e patologias do poder. Nas intrigas e patologias do poder, nós podemos vermos que a conduta de Mardoqueu incomodou aos demais servos do rei. A conduta de Mardoqueu, que conduta de Mardoqueu era esta? É que Mardoqueu não se dobrava nem reverenciava a Amã. E por que Mardoqueu não se dobrava nem se inclinava, como os outros servos faziam, e como até mesmo os outros judeus faziam, e como até mesmo a ordem do rei devidamente tinha sido dada? Por que Mardoqueu fazia isso? Porque Mardoqueu, ele estava verdadeiramente para cumprir os princípios de Deus e não para descumprir os princípios de Deus. Por isso que Mardoqueu permanecia não dobrando-se, nem se inclinando-se, como o diabo queria que Jesus se dobrasse a ele, Mateus capítulo 4, verso 9 e verso 10 de Mateus. Então, os demais servos do rei chegaram a questionar a Mardoqueu porque ele não fazia isto, porque ele não se dobrava, nem se inclinava, não batia continência para Amã, esse Agagita. E eles perguntaram a Mardoqueu: por que traspassas o mandado do rei? O mandamento do rei, o rei não mandou, o rei não ordenou, o rei não decretou, o rei não estabeleceu essa regra que pudesse assim ser cumprida e não descumprida? Porque traspassas, descumpres, transgrides, desobedece o mandado do rei. Esté capítulo 3, versículo 3. E Mardoqueu disse para estes que estava querendo ver realmente
tirar Mardoqueu realmente do sério, da paz, da tranquilidade, da serenidade, querendo irritar mesmo Mardoqueu. E Mardoqueu, diante das muitas perguntas repetidas e a mesma pergunta, Mardoqueu diz para eles que queriam ouvir uma resposta de Mardoqueu. Mardoqueu disse: é porque eu sou judeu. Eu não faço isso porque eu sou judeu. Pronto. Ficou entendido muito bem para os servos do rei e os subordinados de Amã. Porque quando alguém diz que é judeu, automaticamente já é carregado de vários significados. Um judeu é monoteísta, adora unicamente a Deus. Um judeu verdadeiramente crê unicamente em Deus, serve unicamente a Deus. Um verdadeiro judeu, ele é verdadeiramente guardador da palavra de Deus. Ele é examinador da palavra de Deus, ele é temente a Deus, ele se santifica, ele se purifica, ele é obediente, ele procura andar segundo os princípios de Deus. Então, quando se diz para os servos, como Mardoqueu respondeu que era judeu, e os servos, quando ouviram isso, pronto. Eles entenderam perfeitamente. Assim como lá em Jonas, quando o barco começa a ser agitado pelas águas da grande tempestade que Deus estava jogando para com aquela embarcação, devido a Jonas ter desobedecido a Deus, como vocês muito bem conhecem. E quando Jonas, que está lá no porão, está lá embaixo dormindo, é chamado para dizer algo sobre aquela devida tempestade, ou seja, todo mundo tentando se socorrer, tentando salvar o barco, e Jonas ali dormindo. Então, quando é indagado de que povo ele era, ele disse muito bem que eu sou hebreu. E ele já foi dizendo, e sirva ao Deus do céu. Então, entenderam aqueles homens que verdadeiramente aquela situação ali era ocasionada justamente por Jonas, porque ele desobedeceu ao Deus dos céus. O Deus dos céus, o Deus criador dos céus e da terra. Então, quando é dito para os servos que Mardoqueu declarou que ele era judeu, pronto. Ficou explicada a questão. Então, incomodados, seus servos, os servos de Naamã, quando ouviram de Mardoqueu que ele era judeu, foram automaticamente, de maneira instantânea, dizer para Amã, denunciar para Amã, denunciar Mardoqueu a Amã, justamente para verem se Mardoqueu continuaria com a mesma postura, ou seja, se ele realmente continuaria, mesmo declarando-se judeu, se ele ia continuar sustentando a palavra que não se dobraria, sustentando a palavra que verdadeiramente não reverenciaria, sustentando a palavra que verdadeiramente ele não se dobraria diante de Amã. E quando verdadeiramente isso acontece, Amã fica furioso, logicamente. Amã, quando sabe, fica furioso, fica realmente irado, o furor, a ira aparece que já tinha sobre sua vida. Então Mardoqueu, assim como se repetiu, assim como aconteceu com Mardoqueu, aconteceu, se repetiu com os 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então aqueles servos que estavam direto, todos os dias, perguntando a Mardoqueu por que ele não se dobraria, assim também aconteceu com essa mesma questão
com os 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, lá na Babilônia. Daniel capítulo 3, versículo do 10 ao 12. 3, 10 ao 12. Quando Nabucodonosor estabelece uma estátua e ela deveria ser adorada, as pessoas deveriam adorar ela, se prostrar e reverenciar ela, aclamar a ela. E quando fosse dado a voz dos instrumentos, tocar os instrumentos, então todos deveriam se dobrar, todos, sem exceção, todos deveriam se dobrar diante daquela estátua, diante daquela imagem, adorando, reverenciando a ela. Então, os servos de Amã e do rei Assuero, que serviam a Amã também, quando veem que Mardoqueu, eles faziam, mas Mardoqueu não fazia, foram denunciar para Amã. Primeiramente, indagaram a Mardoqueu, porque ele também não fazia o que eles estavam fazendo, reverenciando Amã, e Mardoqueu declara ser judeu. Eles vão denunciar para Amã, leva essa informação para Amã. São bajuladores, sem dúvidas, né? Foram denunciar. E o que acontece é que isso se repetiu com os 3 jovens. Quando os 3 jovens, todos se dobram, mas os 3 jovens não se dobram lá na Babilônia para a estátua de Nabucodonosor, o que acontece é o seguinte: eles também são denunciados. Olha só, 3 de Daniel, versículos 10 ao 12, diz assim, ó: Tu, ó rei, quando eles estão denunciando os 3 jovens para o rei, tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que eu visse o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles e de toda espécie de música se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. A homens judeus, os quais constituíste sobre os teus negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então foram denunciar os 3 jovens. E o rei ficou também igual a Naamã. Igual a Amã, perdão. Furioso, da mesma forma. Porque queria ele que eles se dobrassem. Assim, Amã também queria que Mardoqueu se dobrasse. Então se repetiu, e assim se repete. Então Mardoqueu não se dobrou igual os 3 jovens. Mesmo diante de um decreto, mesmo diante de um mandamento, de uma ordem real. Pelo visto, não era quando os 3 jovens, quando os bastidores do poder, os servos de Amã, vão denunciar Mardoqueu, pelo visto não era um zelo sincero pela palavra do rei, não era um zelo pela palavra do rei que a única estava descumprindo, não era, os servos não estavam com esse zelo, pareceu mais uma tentativa de jogar lenha na fogueira, ou seja, queria ver realmente a briga, queria ver realmente o que aconteceria com quem descumprisse. Então pareceu mais uma tentativa de jogar lenha na fogueira. Invejas e intrigas costumam reinar em todo tipo de grupo social. Amã ficou furioso e reagiu de maneira absolutamente desproporcional, ou seja, saiu de si Amã. Saiu de si, ficou fora de si, ficou endiabado mesmo. Amã ficou furioso e reagiu de maneira absolutamente desproporcional, revelando uma personalidade doentia, planejou o extermínio de todos os judeus. Então, quando Amã ouve aquela denúncia dos servos denunciando Mardoqueu, então ele fica sobremaneira furioso, de maneira desproporcional, ou seja, fora do comum, revelando ali naquele sentimento, naquela manifestação, uma personalidade doentia e planejou o extermínio de todos os judeus.
Ele planejou o extermínio de todos os judeus. Esté capítulo 3, versículo 4 ao 6. Nos diz assim, 4 ao 6 de Esté 3, diz assim: sucedeu, pois, que dizendo-lhes eles isto, dia por dia, e não lhe dando eles ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não lhes inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Olha só. Porém, Amã teve como pouco, nos seus propósitos, pensamentos, planos, o pôr as mãos só em Mardoqueu. Ou seja, ele não queria colocar as mãos só sobre Mardoqueu. Né? Ele não quis. Ele teve por pouco. Ele disse, não vou colocar a mão só em Mardoqueu. Eu vou fazer o quê? Eu vou colocar a mão, procurou destruir todos os judeus, o povo de Mardoqueu que havia em todo o reino de Assuero. Então ele, aproveitando que tinha que revidar contra Mardoqueu diante da sua desobediência, entre aspas, porque ele estava desobedecendo, sim, mas não a Deus. Ele estava prestando reverência, prestando obediência a Deus. Então veja só que a mãe, ele disse, eu vou destruir Mardoqueu? Sim, mas eu vou aproveitar e vou colocar agora toda a sua raça em mortandade. Vou exterminar. Então, é o que diz aí o próprio texto de Esther. Então, quem exerce autoridade em qualquer área da vida precisa agir com serenidade, sabendo que todos temos um Senhor nos céus. Abuso de poder leva à queda. Então, quem exerce autoridade em qualquer área da vida precisa agir com serenidade. Ou seja, Amã, ele precisaria agir com serenidade. Como assim? Porque é normal muitos obedecerem, mas também aparecer alguém que vai desobedecer. Então, como um líder precisa verdadeiramente agir com serenidade, ou seja, lidar com aquela situação. Porque não é porque é líder que todos irão aprovar aquela liderança. É o que trata aqui esta argumentação do comentarista relacionado. Então, quem exerce autoridade em qualquer área da vida humana, precisa agir com serenidade. Ou seja, ter uma postura prudente, sabendo que todos temos o Senhor nos céus. Abuso de poder leva à queda. Hein? Ou seja, quem procura tanta vanglória, é tão soberbo, é tão exaltado, não admite que alguém o ignore, o leva verdadeiramente a uma cena como Amã, a ficar furioso. E isto vai o levar lá na frente a uma tremenda queda. É o que nós veremos agora nas referências, como um líder deve agir. Olha só, Efésios capítulo 6, versículo 9, diz assim, vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e o vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então, aqui é uma recomendação, logicamente, à igreja de Éfeso, sem sombra de dúvida, e diz aqui que um líder ele deve agir com serenidade, como o comentarista abordou no comentário que fez anterior. Então, fazendo o mesmo para com ele, deixando então um líder não pode estar ameaçando aquele que verdadeiramente lhe desobedeceu. Jamais. Por quê? Porque ele tem que saber que existe o Senhor dos céus, que é também Senhor dele e daqueles. E para com esse Senhor dos céus, não há acepção de pessoas. Ou seja, quando alguém vai agir com ameaças, então tem o Deus lá dos céus está vendo. E ele julga corretamente.
1 Pedro, capítulo número 5, versículo número 1 e 2, aqui já é a aplicação dessas referências para a igreja. Para a igreja. Certo? Então, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que há de se revelar. Olha Pedro dizendo, versículo 2, 1 Pedro 5, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado deles, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Então, o líder tem que ter essa serenidade e fazer verdadeiramente com voluntariedade, não por ganância, nem por força, e tendo o maior amor de cuidar com o maior prazer, mesmo que haja essa indiferença. Mesmo que ache, mesmo que esteja. Porque se ele quiser toda a vida que seja batido continência para com ele, vai acontecer o que aconteceu com Amã. Vai ficar furioso. Vai ficar furioso. E quando acontece, Provérbios 16, versículo 18, diz assim que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Aconteceu com Amã e acontece com qualquer um que acha que deve ser adorado. Amã queria ser adorado. Amã queria ser reverenciado e não aceitava que alguém não o reverenciasse, como aconteceu com Mardoqueu para com ele. Amã queria verdadeiramente ser bajulado, servido. Imaginem. O maior do Senhor, dos senhores, se tornou servo. E serviu e deu a vida em resgate por mundo. Serviu. É lindo João 13. Ele servindo como servo, como escravo. Lavando os pés dos discípulos. Então nós fizemos aí o subtópico 1, o plano odioso de Amã. E agora o subtópico 2, nós temos aí a extensão do plano de Amã. A extensão é porque ele não queria destruir só Mardoqueu, o judeu Mardoqueu. Ele queria destruir todos os judeus que estavam espalhados pelas províncias do grande reino de Assuero. Aonde tivesse um judeu, ele queria destruir todos em um único dia. Em um só dia queria matar todos. Então a extensão do plano. O Império Persa, que é de Assuero, abrangia todo o antigo Oriente Próximo, que ia desde o rio Indo, na Índia, hoje no Paquistão, até o Mediterrâneo Oriental, que incluía parte do norte da África até a Etiópia e se estendia para além do Mar Egeu, até a Trácia, na Europa, parte da atual Turquia, Grécia e Bulgária. Em linha reta, o reino de Assuero ia de um extremo a outro, ou seja, dava aproximadamente uma média de 4.000 quilômetros de extensão. Era um reino muito grande. Em todo esse território havia inúmeras comunidades judaicas, ou seja, povo judeu habitando. Amã planejou a destruição dos judeus de todo o reino de Assuero, capítulo 3, versículo 6, como a gente já lemos lá. Então, isso incluía até os que haviam retornado para Jerusalém, porque houve aqueles que foram para Jerusalém reconstruir, né, realmente a cidade. Então, esse plano de genocídio de Amã, isto é, um esforço sistemático de matar todas as pessoas de um grupo judeu, de um grupo étnico, nacional ou religioso, esse grande e extensivo plano genocídio de Amã contra a raça dos judeus se compara ao plano de Antíoco Epifânio, no século II a.C.
que Antíoco Epifânio, no século II a.C., esse Antíoco Epifânio, ele foi um rei Seleucida, que reinou entre 175 a.C. e 164 a.C. Ele era conhecido por suas políticas de perseguição aos judeus e por tentar impor a cultura grega contra eles. Antíoco Epifânio foi um dos governantes mais controversos da dinastia Seleucida, mais cruel. E sua política de helenização, ou seja, foi um período da história que representou a expansão da cultura grega. Durante esse período, a Grécia esteve sob o domínio da Macedônia, comandada pelo imperador Alexandre Magno, também conhecido como Alexandre o Grande. Então, esse período de expansão deu-se entre 338 a.C. e 146 a.C., causou grande revolta entre os judeus. Uma guerra. Então, nós podemos vermos que a extensão do plano de Amã era que destruísse todos os judeus de todo o reino de Assuero, ou seja, que estava no reino de Assuero, que eram 127 províncias, regiões, exceto capital, que era Suzã. Então nós temos aí que o plano dele era, aonde tivesse um judeu, ser exterminado, destruído completamente. Então nós temos aí que se comparou esse genocídio de Amã, como também ao plano de Antíoco Epifânio, que era também essa destruição dos judeus, século II a.C., e também é comparado ao perverso, ao maldoso, maligno Adolf Hitler, na Europa do século XX, cujas as intenções eram tanto Antíoco Epifânio como Adolf Hitler, como outros mais, como Amã, se compara às intenções do anticristo, que procurará destruir todos os judeus e cristãos no fim da história. Então vejamos aí que Adolf Hitler, esse outro, ele, nesse massacre que é chamado de Holocausto, ele matou 6 milhões de pessoas, entre judeus, homossexuais, ciganos, negros, comunistas, etc. As mortes aconteceram por meio de fuzilamentos em massa nos guetos e nos campos de concentração e extermínio construído para escravizar e matar os judeus. Em certos locais do leste europeu, a população judia foi integralmente exterminada. 6 milhões de pessoas, 6 milhões de judeus foram exterminados por Adolf Hitler, esse maligno. Terceiro subtópico, nós temos astúcia e oportunismo que a manteve. Qual foi a astúcia e oportunismo de Amã? Olha, Amã convenceu Assuero, a astúcia dele convenceu Assuero, escondendo sua verdadeira motivação. Porque Amã estava com ódio de Mardoqueu, e além de estar com ódio de Mardoqueu, também estava com ódio de toda a descendência de Mardoqueu, que eram os judeus. Até a rainha Esté entrava nessa inclusão. Então a astúcia de Amã foi convencer o rei Assuero, que não foi difícil, escondendo sua verdadeira motivação, que era pessoal. Pessoal, ou seja, era dele para com Mardoqueu. Então ele disse para Assuero que Assuero não conhecia esse contexto
né? Disse que havia um povo, Amã disse que havia um povo, disse para Assuero que havia um povo no reino dele, Assuero, que tinha leis diferentes e não cumpria as leis do rei. Por isso convinha que fosse exterminado. Então Amã, ele com a astúcia dele e a oportunidade, oportunismo dele para com Assuero, chegou para Assuero e disse que, ó Assuero, no teu reino existe um povo que tem leis diferentes ao ponto de não cumprir, não quererem cumprir, nem estão cumprindo as tuas ordens, as tuas leis, os teus mandados, né, as tuas ordenanças. O Senhor dá uma ordem e eles não cumprem. O Senhor coloca um mandamento e eles não obedecem. O Senhor diz que é para fazer, eles não fazem. Eles descumprem as tuas leis. Eles têm leis diferentes. E por isso, rei, é bom exterminar, é bom que esse povo não fique no teu reino. É bom que seja exterminado. E Assuero prontamente concorda com Amã. Aí ele diz para Assuero, e é uma oportunidade a mais de melhorar a oportunidade de favorecê-lo, de ganhar o rei, de fazer o rei concordar. E ele diz: se Assuero decretasse a morte desse povo, ele entregaria 10.000 talentos de prata, que é cerca de 350 toneladas, para o tesouro real, que entraria no tesouro real, que entraria na conta do tesouro do palácio, o que equivale a 2/3 da renda anual do Império Persa. Ou seja, olha, o que iria entrar seria o equivalente a 2/3 da renda anual do que seria acatado em um ano, acumulado em um ano. Então, essa recompensa, por esse feito, esse decreto, entraria aí 10.000 talentos, 350 toneladas de prata, equivalente a 2/3 da renda anual do Império Persa, do Império de Assuero, capítulo 3, versículo 9. Então, o texto bíblico nos permite entender que Assuero concordou com Amã sem questionar. Assuero, quando Amã apresenta esse plano ardiloso, astuto, oportunista, maquiavélico, diabólico, maligno. Então, quando ele apresenta esse plano, Assuero, ele não fez o que ele fez em inquirir, em procurar investigar aquela informação que estava acontecendo relacionada a ele, que eram os seus servos querendo assassiná-lo. Ali ele agiu com prudência, mas aqui ele não agiu com prudência. Prontamente, mais do que Amã colocou ele no bolso, como assim se diz, como se diz o ditado. Então, simplesmente tirou o rei o seu anel, deu a Amã, a quem coube definir os termos, ou seja, escrever a carta e selar com o anel, e enviar todas as províncias assinadas em nome do rei. Ou seja, quem está dizendo aqui, esse tratado aqui, é eu, Amã, que estou fazendo, porém é autorizado pelo rei, está aqui a assinatura dele, está aqui o carimbo dele. Esté, capítulo 3, versículo 10 ao 12, vai tratar essa narrativa. Então, nesse episódio aqui, da astúcia e oportunismo de Amã, lesando Assuero, nesse episódio, Assuero mostrou-se facilmente manipulável, ou seja, um rei que facilmente é enganado, um líder que facilmente é enganado, porque acredita no que ouve e não investiga. Acredita no que alguém diz e alguém está dizendo porque está querendo, por interesse pessoal, por vantagem pessoal, por vanglória pessoal. E um verdadeiro líder não faz assim. E esse rei Assuero foi manipulado facilmente por Amã.
seu braço direito, sua segunda pessoa no reino. Então Amã soube apelar para o seu ego. Amã soube cumprir, fazer com que o seu ego, o seu desejo fosse cumprido. Olha o comentarista. Liderar requer prudência e sabedoria. Para identificar desavenças pessoais disfarçadas de motivações aparentemente nobres. Então, liderar requer uma prudência, requer uma sabedoria para identificar desavenças pessoais, desavenças de motivações aparentemente nobres. Então, quem lidera tem que ter essa devida prudência. Porque a prudência vai fazer com que verdadeiramente não seja manipulado. Não acredite no que ouve, mesmo que sejam fontes confiáveis. Lembra da lição passada? Assuero ouviu de Esté, que Esté ouviu de Mardoqueu. Mardoqueu que era realmente confiável no reino. Mardoqueu foi realmente esse homem de grande confiança no reino, salvou a vida do rei, e o rei soube com prudência, mesmo assim, procurar mandar saber se a informação procedia, era procedente. E aqui ele já não age da mesma forma. Foi iludido, manipulado facilmente pelo seu servo Amã. Então um líder não pode ser dessa seguinte forma. Um líder não pode ser dessa seguinte forma. Ele tem que ter a sabedoria e a prudência devida. Tópico número 2, nós temos a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esther. O pavor da violência. O pavor da violência. Então, no dia definido para a morte dos judeus, ninguém deveria ser poupado. Ou seja, no dia que foi estipulado para os judeus morrerem, ninguém deveria ser poupado. Ou seja, todos deveriam morrer. Todos os judeus deveriam morrer. A ordem expressa era que ele destruísse, matasse e lançasse a perder a todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, e que todos os seus bens fossem saqueados. Então, a ordem era que verdadeiramente todos os judeus fossem mortos. Não importa se era criança, não importa se era uma jovem ou um velho, se era uma mulher, não importa. Todos deveriam morrer em um único mesmo dia. E aquela sua prosperidade que o judeu tivesse seria saqueado, seria o despojo, seria levado para a cota do reino, seria para o rei. E olha só, Amã destilou todo o seu ódio no texto que preparou, na carta, e enviou por todo o reino de Assuero. Não há registro de levante algum dos judeus durante o período Império Persa. Não há registros durante todo o Império Persa de um judeu se levantando para destruir o reino persa. Não há. Destruir o reino. Mesmo assim, todos corriam o risco de serem vítimas da perversidade de Amã. Mesmo não aparecendo nenhum confronto, né? Mesmo não aparecendo, a não ser esse de Mardoqueu, que é um caso à parte super diferente. Super diferente. Que Amã se enfureceu com Mardoqueu. Mas são casos à parte, são casos diferentes. Tinha um objetivo ali, porque Mardoqueu não era desobediente, Mardoqueu não era transgressor, Mardoqueu ele era fiel ao rei Assuero. Fiel. Então,
iniciada por Caim, essa violência, essa malignidade, a violência apavora a humanidade em todos os tempos e, infelizmente, cresce a cada dia. Exatamente. Gênesis capítulo 6, versículo 11 ao 13, diz assim: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que desfarei com a terra. Então, podemos vermos aqui que o pavor da violência, como lá em Gênesis, estava e desenrola ao longo da humanidade. E estava aqui Amã, com este decreto. Podemos dizermos que esse decreto era de Amã, porque era tudo participativo dele, era tudo oriundo dele, planejado por ele. O rei apenas assinou, manipulado por ele. O rei apenas legitimou este decreto. Então, subtópico 1, o pavor da violência. Subtópico número 2, nós temos aí bebida, confusão e tristeza. Que estamos falando da tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esté. E a tristeza dos judeus, Mardoqueu, os judeus que estavam espalhados pelo reino, e Esté, que também era judia, né? Era descendente de judeu. A tristeza era pelo fato deste decreto não estar sendo assinado, mas já foi assinado. E já foi distribuído, já foi proclamado, promulgado, publicado. Já tinha sido os correios, os mensageiros do rei, levado por toda a província, as províncias do reino, para que todos soubessem. Então nós temos aí a tristeza de Mardoqueu, Esté e todos os judeus. Subtópico 2, nós temos bebida, confusão e tristeza. Então, nós temos aí, depois das cartas enviadas a cada província, que essas cartas foram feitas por Amã, assinada pelo rei Assuero. Depois que essas cartas são enviadas a cada província, pelos mensageiros do reino de Assuero, os mensageiros correios, homens que iam de carreira, iam sob animais, etc., mas iam e entregavam essas cartas. Então, enquanto essas cartas foram enviadas, Assuero e Amã se puseram a beber, a comemorar, a festejar, se puseram a se colocar em ostentação, em se alegrar com aquele momento tão crucial. Então, bebida, e eles estavam, Amã e Assuero, bebendo. Seria aquela comparação, enquanto alguém está de luto, o mesmo participante daquela família está em festa. Então, enquanto estava um povo do reino sendo decretado a morrer, os judeus, o rei e seu braço direito está bebendo, está de bebedeira, bebedice, de festa. Confusão. Enquanto isso, os moradores de Suzã não sabia nada sobre nada, o porquê daquilo ali. Estava aquela confusão em Suzã, na capital persa, da Pérsia. Os moradores de Suzã, contudo, ficaram confusos, certamente por não entenderem a repentina ordem do rei matar um povo que servia ao reino, produzia para o reino, ajudava o reino, colaborava, contribuía para o reino. Então o povo de Suzã estava sem saber entender essa repentina
A alternativa que o rei opinou, na verdade, e ignorando essa ordem. Então Mardoqueu, tristeza. Enquanto isso estava acontecendo, o rei bebendo, comendo, festejando, os moradores confusos, enquanto isso, tristeza. Mardoqueu entrou em uma profunda tristeza. Mardoqueu tirou as suas vestes, se vestiu de pano de saco de cinza, saiu pelas ruas, gritando, clamando, chorando, jejumando, clamando. Aquele, entre aspas, espetáculo, chamando a atenção mesmo, porque era um lamento dele. Rasgando as suas vestes, vestiu-se de pano de saco com cinza e saiu pela cidade. Saiu, parecia, sabe, Jonas, diferente de Jonas que saiu pela cidade de Nínive, pregando em alto e bom som. Mardoqueu agora estava se lamentando por tamanha crueldade do servo do rei e o rei ter autorizado aquela crueldade. Então, rasgando as suas vestes, vestiu de pano de saco e cinza e saiu pela cidade clamando em alta voz. Olha só. Clamando, chorando em alta voz e soltando gritos de amargura, de desespero, de lamento, de decepção. Esté capítulo 4, versículo 1. Na Nova Almeida atualizada. Só Mardoqueu? Não. Esté ficou muito aflita quando soube dessa notícia, porque trouxeram para ela essa notícia. À medida que as cartas chegavam às províncias, a reação era a mesma. Havia um clima de luto, com jejum, choro e lamentação. Os judeus recebiam a notícia, as cartas lidas, entravam no mesmo clima de Mardoqueu. Entravam no mesmo clima de Mardoqueu, chorando, jejumando, clamando, rogando a Deus. Rogando a Deus. E Esté, quando também sabe, Esté também entra em clamor, em jejum. Esté também entra em cena e participa das mesmas aflições. Sabe o que Paulo disse? Que participa comigo das aflições do Evangelho, sofre como um verdadeiro cristão? Não sofra como um falso profeta, como um falso cristão, como um pseudo-evangelho, com um pseudo-obreiro. Sofra como um verdadeiro servo de Cristo. Sofre comigo como um verdadeiro servo de Cristo. Então Esté também estava, mesmo sendo rainha, mesmo estando no seu conforto, ela estava também entrando em cena, juntamente com Mardoqueu e todos os judeus. Havia um clima de luto. Ninguém tinha morrido ainda, mas havia um clima de luto. Com jejum, jejumando, abstendo-se da comida, choro e lamentação. Só Deus pode frear a impetuosa maldade humana. Então só Deus pode frear o homem maligno que intenta contra o povo dele. Só Deus. Não há político, só Deus. Só Deus. Só Deus pode frear a impetuosa maldade humana. Salmos 22, versículo 18, porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Romanos 1, 18 ao 20, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifeste, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entende claramente e vê pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Apocalipse 19, 11 ao 16, e viu o céu aberto
E eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de veste tingida de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiram os exércitos dos céus, em cavalos brancos e vestido de linho fino, branco e puro, e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da sua ira, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E o manto, e no manto, e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então é só ele, o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, que pode frear a impetuosa maldade humana de Amã ou qualquer um outro. Crise e clamor. Então o decreto foi decretado. E esse decreto tirou a tranquilidade de todos os judeus e os levou a buscar o socorro divino. Quando o decreto é decretado, quando o decreto foi assinado pelo rei, manipulado por Amã, tirou toda a tranquilidade de todos os judeus. Quando Mardoqueu soube, pronto, como a gente já vimos, começou a clamar, a jejumar desde então. Só ele? Não, os judeus também, todos os judeus. Esther, as moças de Esther, todos começaram a entrar em uma busca intensa para Deus livrar eles deste mal, desse extermínio. Então nós temos o perigo, terceiro tópico, e a crueldade do antissemitismo moderno. Então, de forma prática, antissemitismo é a hostilidade contra os judeus. É a maldade contra os judeus, como a manteve. É possível verificar ao longo da história essas hostilidades, esse ódio obstinado pelos judeus, em exterminar os judeus. Então nós temos o antissemitismo religioso, nacional e racial. No aspecto do antissemitismo religioso, destacam-se as perseguições como a do século XIV, quando os judeus foram acusados de serem os responsáveis pela peste negra, que assolou a Europa em 1348. Então, essa peste negra que assolou a Europa foi uma pandemia de peste bubônica causada pela bactéria Yersinia pestis, que se alastrou pela Ásia e Europa durante o século XIV. Calcula-se que 1/3 da população na Europa tenha morrido em decorrência da doença. Os números são imprecisos, mas variam entre 25 a 75 milhões de mortos. A doença teve sua origem na Ásia Central, provavelmente na China, e se espalhou pelo Ocidente através dos barcos que realizavam comércio entre a Ásia e a Europa, ou seja, transportando, e a falta de higiene, né, transportavam também essa contaminação. Então nós temos aí o perigo aí, essa peste, pela peste negra, que foi aí no aspecto religioso, que durante a Idade Média sofreu intensa perseguição também pela Inquisição. Quem? Os religiosos, os judeus, e foram acusados pela peste negra, né? Pela peste negra. Foram acusados aí pela perseguição aí da Inquisição, né? Que aí é pela Igreja Católica, principalmente a partir de 1478, na Espanha, por ordem do Papa Sisto IV, 1414 a 1484, e a partir de 1536 em Portugal pela instituição
oficial do tribuno do Santo Ofício pelo Papa Paulo III, 1468, 1549. Então nós temos aí a Inquisição. O que aconteceu? A Inquisição aí foi criada pela Igreja Católica, aí durante a Idade Média, pelos anos aí de 476 a 1453, que especialmente na Baixa Idade Média, século XI ao século XV, e Idade Moderna, 1453, 1789. Então, o que era essa Inquisição? Era um tribunal que julgava hereges, e isso pela Igreja Católica. Se você pesquisar aí no YouTube ou no Google mesmo, principalmente no YouTube, para você ter uma noção até ilustrativa, você vai ver aí que era um tribunal que julgava hereges, ou seja, pessoas não adeptas ao cristianismo, que pessoas que não se declaravam católicos, então eram aí torturados. Porém, esses julgamentos se tornaram também parte de um movimento político e econômico da época. Então, nessa Inquisição morreu muita gente pela Igreja Católica, que foi por todo o mundo, na verdade, e até mesmo no Brasil. Então não se sabe ao certo quantas pessoas na Inquisição morreram em todo o período inquisitório, em todo o mundo, não se sabe ao certo, mas os números vão de 100 mil a milhões de pessoas que morreram. Muita gente. Muita gente. Então, o Tribunal da Santa Inquisição foi extinto, acabou nos anos 1891. Foi extinto. Mas foi realmente um tremendo mal ocasionado, gerado, oriundo pela Igreja Católica. A Inquisição, a Santa Inquisição. De santa não tem nada. Então, os não adeptos ao catolicismo eram torturados, mortos, horrivelmente. Então nós temos aí que o objetivo principal era combater, ou seja, do perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. De forma prática, o antissemitismo é a hostilidade sistemática contra os judeus, ou seja, o objetivo principal era combater o que chamavam de heresia judaica, ou seja, isso não está correto conforme a palavra, conforme as normas da igreja. Então nós temos aí que verdadeiramente essas heresias judaicas diagnosticadas pelos católicos, pela Inquisição, então milhões de judeus foram expoliados, torturados, execrados e mortos por não aderirem ao catolicismo e por questões econômicas e políticas. A primeira ordem de confinamento de judeus em guetos não foi de Adolf Hitler no século XX, foi do Papa Paulo IV em 1555. E atingiu todos os estados papais por mais de 300 anos. Olha só quanto tempo perdurou. Muito tempo. O que os inimigos de Israel querem, assim como Amã, o que os inimigos de Israel querem não é um acordo que lhes garanta um lugar para viver. Sua verdadeira causa é o extermínio do Estado de Israel. Então, o que o islamismo, o que o Hamas, o que os palestinos, o que esses antissemitas que é contra os judeus, uma hostilidade sistemática contra os judeus, querem, não é um espaço geográfico, não é terra, não é poder, eles querem o extermínio total do povo de Israel, do Estado de Israel. É isso que eles querem. Então, antissemitismo nacional e racial. Então, o aspecto nacionalista, ou seja, o antissemitismo nacional,
pode ser visto no século XIX e no início do século XX, como Ucrânia e na Rússia estão aí em guerra, né? Através dos chamados pogrões, violentos ataques físicos, indiscriminados aos judeus. Então é isto. Pode ser visto aí. Então, a prosperidade dos judeus causava ódio, alimentado por teorias de conspiração. Então, Israel, apesar de ser pequeno, mas é uma potência. Israel, apesar de ser deserto, mas lá é frutífero. Abençoadíssimo por Deus. Então, o povo, a prosperidade dos judeus causa ódio, alimentado por teorias de conspiração. Ou seja, além de ter o ódio, estes que conspiram contra, que tentam, que são antissemitas, além de ter o ódio, querem realmente matar. Não é simplesmente um sentimento. É uma raiz diabólica dentro deles, querendo matar, conspirar, assim como Amã destruir todos os judeus. Então, o povo judeu era apontado como culpado pelas crises econômicas de países do leste europeu, né? Então, eram o povo judeu, como ainda é o povo de Deus, é apontado como causador de diversas crises. Olha lá, Elias no Monte Horebe. 1 Reis, se não me falha a memória, capítulo 18. No reinado de Acabe. Elias foi chamado de perturbador de Israel. Mas quem estava perturbando Israel não era Elias, mas sim os profetas de Baal. Veja só, que paradoxo. Então o povo judeu era apontado como culpado pelas crises econômicas e de países do leste europeu, levando-os a reagir violentamente contra as comunidades judaicas. Então o povo europeu, leste europeu, reagia contra o povo judeu violentamente contra as comunidades judaicas, ou seja, querendo exterminar, matar, e assim aconteceu ao longo, né? Ao longo de toda a história do início da humanidade até o presente momento, presente século. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, Adolf Hitler, como já fizemos menção dele aqui lá atrás, protagonizou o antissemitismo racial ao proclamar a superioridade da raça ariana. O Holocausto exterminou 6 milhões de judeus em toda a Europa. Olha só o que este Adolf Hitler fez. Terceiro subtópico, antissemitismo hoje. A criação do Estado de Israel em 1948 não garantiu paz aos judeus. Ou seja, continuou o ódio pelos judeus. O país vive em estado de alerta em função de ataques terroristas internos e externos, feitos em nome de uma causa palestina. O mais brutal da história recente ocorreu em outubro de 2023, do ano passado. 5 grupos palestinos armados uniram-se ao Hamas, como ainda está, e a partir da faixa de Gaza atacaram Israel por ar, terra e mar, cometendo barbáries imagináveis contra civis e deixando cerca de 1.200 mortos, além de cerca de mais de 200 pessoas reféns. Então, nós podemos ver esse antissemitismo hoje, que aconteceu o ano passado, de outubro do ano passado para cá, aonde podemos vermos aí claramente aí esses 5 grupos aí palestinos armados uniram-se ao Hamas, e aí
a partir da faixa de Gaza, atacaram Israel, invadiram Israel e mataram aí civis, né? Civis, 1.200 mortos, cometendo as piores barbáries e, além do mais, ainda fazendo reféns aí, média de 200 pessoas. Isso é o antissemitismo hoje. Depois disso, os casos de antissemitismo aumentaram em várias partes do mundo. Parece que incentivou, né? O que os inimigos de Israel querem não é um acordo que lhes garanta um lugar para viver. O Hamas não tem um lugar para viver. Ali é o que? É querendo o extermínio de Israel. Então, sua verdadeira causa é o extermínio do Estado de Israel. Só o Senhor Jesus, o Messias, salvará Israel quando de sua conversão nacional. Então, querem exterminar Israel, mas jamais exterminarão. Mesmo o anticristo querendo, mas jamais exterminará Israel. Israel sobreviverá, porque tem um Salvador, o Senhor Jesus, tem o Messias, o Senhor Jesus, tem realmente o Deus Todo-Poderoso. Então, várias referências, não irei ler, pois o tempo é alongado. Isaías 11, 10 a 16, Ezequiel 37, 12 a 14, tudo profecias a respeito de Israel. Zacarias capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, versículo 4 ao 9, Romanos 11, 26, Apocalipse 1 e 7. A resumo, a conspiração de Amã contra os judeus era exterminar todos os judeus. Mas ele não exterminou todos os judeus. Afinal, ele é quem foi exterminado. Como diz Provérbio de Salomão, aquele que cavou a cova caiu sobre ela. Que Deus abençoe a você e sua casa, em nome de Jesus. Tema dessa aula bíblica, realizada na nossa igreja aqui, Assembleia de Deus de Terra Pelada, toda quarta-feira, a partir das 19 horas. Você e sua casa, sua família, são os nossos convidados. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Amém.